Oi, gente, tudo bem? Vou começar a explicar para vocês, então, do que se trata essa avaliação. Essa avaliação se chama AAP, Avaliação de Aprendizagem e Processo. Ela é uma avaliação externa e ela consiste em coletar dados para a gente saber o que é que as crianças já conseguiram assimilar de conhecimentos e o que é que elas ainda precisam assimilar, ou seja, o que é que a gente precisa trabalhar mais um pouquinho dos conteúdos do primeiro bimestre. Ela é uma avaliação padrão, então todas as crianças, todos os jovens, todos os adolescentes, de todos os níveis escolares estarão realizando essa avaliação. Ela, então, não vai atribuir nota, ela é uma avaliação formativa, para que a gente formule os próximos passos que a gente vai caminhar na aprendizagem dos alunos. Peço que os pais, por gentileza, interfiram o mínimo possível quanto à resolução das questões, tá bom? Então, a avaliação que nós faremos primeiro será a avaliação de matemática, esta daqui. Vocês podem observar que na capa tem o brasão do estado de São Paulo, para mostrar que ela é uma prova produzida por eles, padronizada para todos os níveis. As informações da disciplina, matemática, a referência ao primeiro bimestre e que ela é do primeiro ano do ensino fundamental. Peço que as crianças preencham o nome da escola, o nome delas, pode ser somente o primeiro nome ou o nome completo, a turma, a nossa turma é o primeiro ano A, e a data, 25/5/2020. Para baixo desses itens tem um gabarito. Esse gabarito não deverá ser preenchido, porque é sobre a correção. E esse gabarito, quem vai preencher sou eu, em posse dos dados dos alunos. Então, vamos lá para a primeira questão. Peço que os pais somente façam a leitura do enunciado. Deixem que as crianças façam as contagens e as resoluções ao modo deles. Orientem sempre a que eles façam desenhos, onde houver opções de juntar quantidades, que eles façam anotações dos números, onde eles consigam visualizar com maior facilidade. Então, vamos lá para a primeira questão. Marco Aurélio comprou lembranças para a festa de aniversário de Lorena. Marque ao lado de cada figura a quantidade de lembranças que ele comprou. Peça que as crianças façam as contagens dos lápis e anotem o número que deu ao lado. Das bexigas, anotem ao lado. E os chapéuzinhos de festa, e anotem ao lado. Acabou a primeira questão, devem passar para a segunda. Segunda questão. Arnaldo coleciona figurinhas de borboletas. Veja como ele organiza a sua coleção. As crianças podem contar de 1 a 1, ou se eles já conseguirem, já tiverem a capacidade de contar por linhas, deixe que também façam. São as estratégias dos alunos, tá bom? Após fazer a contagem, eles deverão anotar aqui embaixo qual foi a quantidade total de borboletas da coleção do Arnaldo. Questão 3. As irmãs Carla e Patrícia gostam muito de brincar com seus bonecos. Faça um X no quadradinho que tem a maior quantidade de bonecos. Então, aqui, a Carla, contem a quantidade, peçam para que eles anotem aqui o número referente à quantidade, ao lado. Contem da Patrícia, a quantidade de bonecos, e anotem ao lado, para que na hora de fazer as comparações, eles consigam perceber os números, para que eles não fiquem pensando porque eles já esqueceram, tá? Então, anotem na prova. Nos quadradinhos, só vai fazer um xizinho
no quadradinho que tiver a maior quantidade de bonecos, ou seja, só vai ser um quadradinho assinalado. Questão de número 4. Pietro gosta de brincar de amarelinha, e de tanto brincar, alguns números sumiram. Ajude Pietro a preencher os números apagados. Essa é a amarelinha. Eles deverão colocar os números que estão faltando da sequência numérica. Agora, questão de número 5. Lorena tem 3 gatinhas comilonas. Veja, Mora, Simba e Dinda. Aí deixem que as crianças observem as gatinhas e os nomes. Vamos às informações. Mora comeu 2 pacotes de ração. Peça para a criança anotar. Simba comeu 2 pacotes a mais. O que é a mais? O que é que eu preciso anotar? Quantos pacotes que Simba comeu? Comeu os da Amora e 2 a mais. Anota lá também. Dinda comeu 1 pacote a mais que Mora. Mora comeu uma quantidade e a Simba comeu 1 a mais. Anota também embaixo da foto da Dinda. Aí vem a pergunta: qual gatinha comeu mais ração? Neste quadro, deverá escrever o nome da gatinha. Então, vamos lá. Questão de número 6. Esther tem um diário e nele anota as atividades que realiza durante o dia. Verifique como ela organizou o diário no dia 1º de 3 de 2020. De manhã, fui à escola de música e em seguida ao mercado super bom de patinete. Quantas atividades ela fez? Quais tipos de atividade ela realizou? À tarde, fui à casa da vovó e depois ao cinema para assistir um filme com a Lana. Quantas atividades ela realizou? À noite, fui na natação, em seguida ao aniversário e depois fui dormir na casa de Bia. Quantas atividades ela realizou? Peçam para as crianças anotar ao lado. Neste quadro embaixo, vocês deverão fazer a resposta à pergunta. Observem a pergunta. Em qual período do dia a Esther realizou mais atividades? Foi de manhã? Foi à tarde? Ou foi à noite? Deixem que as crianças também deem uma pensadinha. Leia novamente se preciso for, tá bom? Questão de número 7. Os alunos da escola Recanto do Sol escolheram seus esportes preferidos. Observe. Então, aqui tem uma tabela simples, bem simplesinha também, com a imagem de 2 esportes e a quantidade de votos que os alunos deram para aqueles esportes. Então, os esportes são ciclismo, que é uma imagem de crianças com bicicleta, e futebol. Ciclismo teve 3 votos e futebol teve 6 votos. Abaixo tem um quadro. No quadro, vocês vão registrar qual foi o esporte mais votado. Qual é o mais votado? O que tiver o número maior. Não falem, deixem que as crianças coloquem aqui dentro, tá bom? Falem o nome dos 2 esportes, ciclismo, futebol. E elas vão ter que escrever aqui. Ou elas vão colocar o número maior. Deixem que elas decidam. Nem que elas escreverem com as palavrinhas delas, com as letrinhas do jeito que elas acreditam que é. A palavrinha ciclismo e futebol.
Questão de número 8. Gustavo e Giovanni organizaram alguns cards que ganharam no aniversário. Continue desenhando nos quadrinhos os cards, seguindo a mesma sequência organizada por eles. Então, eles vão olhar os desenhos e deverão continuar a fazer aqui. Para isso, eles deverão observar qual é o padrão da sequência de imagens. Não digam, peçam primeiro para que eles desenhem o próximo da linha de cima. Qual eles acham que é o próximo desenho que vem aqui? Acabou de desenhar? O próximo. E qual é o próximo desenho? E o outro? Finalizou a primeira linha? Vai para a linha de baixo. Qual é o desenho que vem aqui agora? E depois? E depois? Terminada esta questão, a avaliação está pronta. Aí eu peço que os pais abram aquele formulário e insiram as imagens de cada uma das questões, tá bom? Para que eu consiga fazer a correção e tabele os resultados. Agradeço a participação de todos. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Obrigado e até a próxima prova.